Bom, a gente vai reativar a nossa sessão de clássicos do cinema aqui no canal 5 Tons. A gente começou a fazer essa sessão lá no começo do canal, no ano passado, e a gente parou porque a gente estava tentando se estabelecer, tentando falar de coisas mais novas e tal, pra gente poder depois, mais pra frente, começar a falar mais de clássicos. E como todo mundo sabe, o clássico ele é uma coisa muito subjetiva. O que é clássico pra mim pode não ser clássico pra você. Então é por isso que a gente vai falar hoje de um documentário de 2012 chamado Raul, o início, o fim e o meio. Pra mim, pessoalmente, esse documentário é um clássico, primeiro porque eu sou muito fã de Raul Seixas e segundo porque eu acho esse documentário muito bom. Então a gente vai falar sobre ele hoje aqui. Se você quiser saber a nossa opinião então sobre esse documentário de 2012, fique com a gente. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. O seu feedback é muito importante pra gente. E eu também gostaria de pedir para você se inscrever aí no canal, porque eu falei isso de novo, porque eu sou louco. Eu sou doido, é isso. É para você clicar no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos novos. E também se você tiver alguma sugestão pra gente, inclusive para essa sessão de clássicos, quais são os clássicos que você gostaria que a gente falasse aqui no canal, ou se você tem algum outro tipo de sugestão pra gente, deixa nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião. Então esse documentário, ele é o primeiro documentário, acho, que foi lançado sobre a vida do Raul Seixas e fala sobre toda a carreira dele, fala sobre a vida e a morte dele, na verdade. Porque o Raul Seixas, ele morreu com 44 anos em 89. Apesar dele ter morrido jovem, ele teve uma vida muito intensa, teve uma vida cheia de realizações, cheia de contradições, cheia de sucessos, cheia de fundo de poço. Ele teve muito problema com o alcoolismo, ele teve muito problema com droga, mas ainda assim ele conseguia fazer músicas absolutamente geniais. Também tem algumas músicas que são bem ruins, mas tem outras que se elevam e estão aí até hoje, né? São músicas que se tornaram atemporais, de certa forma. Então o filme conta desde a infância dele lá na Bahia até o momento da morte dele aqui na rua Frei Caneca, em São Paulo, quando ele estava morando aqui, né? Ele estava morando num prédio na Frei Caneca e foi lá que ele teve o ataque de pancreatite aguda durante a madrugada e morreu vítima de um ataque cardíaco. Uma das coisas que faz esse documentário ser bem legal é justamente mostrar não só a infância, né? Menos na infância dele, de como ele foi criado, e mais a infância dele no que diz respeito às suas influências, como que ele foi introduzido a esse mundo do rock. No documentário a gente vê um momento em que um dos amigos de infância do Raul Seixas leva o diretor e toda a equipe para conhecer onde era o fã-clube do Elvis Presley, lá em Salvador, que foi onde o Raul Seixas começou a tomar contato com o rock americano, começou também a tomar contato com a música nacional, como baião, como bolero, que ele era muito fã também. Ele teve muitas dessas influências. A grande genialidade do Raul Seixas dentro da música brasileira foi misturar todos esses gêneros e fazer com que se tornasse uma música única, uma música própria dele. A gente sabia que era uma música dele quando ouvia. Então essa inventiva mistura de sonoridades fez com que o Raul se tornasse famoso. Ele começou a fazer parcerias com pessoas tipo Paulo Coelho, que foi ele que descobriu e ensinou Paulo Coelho a escrever letra de música. Também teve a parceria dele com Cláudio Roberto, que foi um dos maiores parceiros da carreira do Raul Seixas também, com quem ele fez vários clássicos, né? Ele fez o Maluco Beleza, várias músicas com o Cláudio Roberto. O filme fala também sobre as suas relações pessoais, como era a relação dele com o próprio Paulo Coelho, que era uma relação de competição, né? Que eles eram amigos íntimos, que eles eram amigos, mas eles disputavam para saber quem fazia a letra melhor, quem fazia a música melhor. Também a relação dele com as ex-esposas, ele teve várias, ele teve algumas filhas. Tem esposas dele que não quiseram dar depoimento para esse documentário, como a Edith, que é a primeira esposa dele, casou com ele na época que ele ainda era careta, né? Porque ele só se tornou o Raul Seixas drogadão e tal por conta da sua convivência com Paulo Coelho, que naquela época mexia com o negócio de ocultismo, essas coisas todas, sociedades secretas e tal. Você tem nesse filme um apanhado muito geral a respeito da vida do Raul Seixas, que é condensada nessas 2 horas e pouca, né? 2 horas e 10 minutos de documentário, que na verdade tem várias informações que qualquer fã de Raul Seixas já conhece, mas a forma com que foi colocado nesse filme é que faz que ele seja muito bom. E de certa forma também o filme é um retrato, mostra 2 retratos na verdade, um retrato do grande sucesso que foi o Raul Seixas nos anos 70, emoldura, né, o Raul Seixas nessa aura de misticismo pelo qual ele ficou conhecido naquela época, com a fama de profeta, principalmente na época que ele escreveu Ouro de Tolo, né, até hoje uma das letras mais bonitas da música nacional, e depois
pinta um retrato triste da decadência do Raul Seixas, quando ele já estava com problemas de saúde, quando ele teve que arrancar praticamente 2/3 do pâncreas, e aí ele começou a engordar, ele começou a se drogar muito, ele começou a cheirar éter. Tem aí esse retrato da decadência e, finalmente, o retrato da morte dele, porque é uma coisa que entristece, porque você vê no final do filme que ele poderia ter contribuído muito mais, mas ele não pôde porque ele cometeu os seus excessos, cometeu os seus erros e acabou indo embora cedo. Esse filme foi dirigido pelo Walter Carvalho, que é considerado um dos melhores diretores de fotografia da história do cinema brasileiro. No dia que a gente está gravando esse vídeo, ele está dirigindo a novela Amor de Mãe, que é a novela das 9, que tem lá a Regina Casé, a Isa Araújo, como é o nome da Carminha? Adriana Esteves. E ele é um ótimo diretor também. E aqui ele faz muitas entrevistas para poder captar várias nuances da personalidade do Raul Seixas, e ele é muito feliz nisso e também na edição desse filme, que mistura filmes americanos, as influências do Raul Seixas, por exemplo, os filmes do Elvis, eles entram, né, de certa forma ali, de uma forma orgânica dentro desse documentário. É um filme muito bem feito, muito bem realizado e que faz jus à história do Raul Seixas. É lógico que depois que ele morreu, ele se tornou um mito, as pessoas começaram a idolatrar ele, virou uma religião aqui no Brasil, uma espécie, né, de religião no Brasil. Você vê aí no dia, eu não me lembro se é no aniversário ou na morte dele, no aniversário de nascimento ou da morte, que tem uma passeata aqui em São Paulo, onde os fãs se reúnem, que é uma coisa bonita até de ver, porque é uma reunião de fãs que estão lá para celebrar a vida desse homem, que já morreu já há mais de 20 anos, mas deixou um legado temporal, que até hoje é ouvido, discutido e tal. Mais de 20 não, né? Esse ano fez 30 anos. Fez 30 anos, verdade, fez 30 anos. Eu ainda tô 10 anos atrás, desculpa. Então, por tudo isso que não poderia ser outra nota, esse documentário recebe da gente a nota 10, porque é um documentário muito bom, Raul Seixas é muito bom, inclusive, compre livros do Raul Seixas, saíram 2 livros muito bons, eu ganhei esses livros do Lucas de aniversário, Natal. Curta o Raul Seixas, curta a música nacional. É isso hoje, então, obrigado a você que assistiu esse vídeo e a gente se vê aqui. Tchau.